Ao invés de vender simplesmente um produto ou um serviço, venda uma experiência. Eu sei que parece difícil, parece abstrato, mas tem três variáveis que, se você colocar no papel e estruturar dessa forma que eu vou contar aqui, fica muito mais simples. A primeira variável é linguagem, a segunda são os rituais e a terceira é a expectativa. Pensando em linguagem, vou dar um exemplo de um restaurante que eu gosto bastante. Nunca fui, mas conheço a história, que se chama Le Poème. Nesse restaurante, cada linha do menu é uma poesia, e cada linha dessa poesia é um prato. Ou seja, simplesmente os pratos poderiam, ser puramente descritivos. Risoto de camarão, tagliatelle de sei lá o que. Mas a chefe dona do restaurante transformou isso numa poesia. Então, do ponto de vista de linguagem, ela começa um processo de construção de experiência. Agora, pensando em rituais, imagina que você está lá no Le Poème, nesse mesmo restaurante, e você pediu um vinho super caro do cardápio. Você espera, que vai ter uma jornada ali de acontecimentos até você tomar aquele vinho. Por exemplo, alguém vai vir te falar sobre a história do vinho, ele vai colocar num copo numa taça, que é uma taça refinada. Você vai experimentar, se você gostar, ele vai completar e servir as pessoas. Então tem um ritual. Imagina que ele simplesmente pega o vinho, abre e põe num copo de plástico. Quebra totalmente o ritual. Isso faz, inclusive, influencia a percepção que você tem do sabor daquele vinho. Então o ritual é a segunda variável e muito importante para a construção da experiência. E por fim, a expectativa. As expectativas são muito importantes porque no nosso processo de tomada de decisão, normalmente a gente decide e só depois que a gente traz a consciência que a gente já decidiu. Então, imagina também, dentro do exemplo do restaurante, que após escolher o prato, o garçom começa a contar um pouco mais sobre como vai ser o preparativo daquele prato. Então ele pode dizer: fez uma ótima escolha, esses ingredientes são orgânicos, chegaram hoje aqui no restaurante, o chefe teve um super trabalho de separar, de preparar, de organizar. Isso vai criando a expectativa. Então, não se esqueça, três variáveis fundamentais para construir uma experiência, para vender uma experiência e não um produto ou um serviço. Primeiro, linguagem. Segundo, rituais. E terceiro, expectativa.